E vou passar a palavra para ela. Sejam todos bem-vindos, tá? Esse é o nosso primeiro encontro. E espero que a gente tenha um mês bem legal de prática, de conferência. Eu vou passar a palavra para a Madu, que é ela que vai conduzir a nossa conferência de hoje. Tá bom, gente? Um beijo. Obrigada, Cacá. Bom dia, todo mundo. Queria começar agradecendo a Cacá por esse espaço, né, e esse tempo disponível. E a todos vocês que estarem aqui nesse sábado ensolarado, estudando, né, o autoconhecimento. Então, vou sugerir da gente começar com um mantra para a gente conectar as nossas energias. Então, se você puder, junta as mãos na frente do peito, relaxa os ombros. Faz uma inspiração profunda, solta o ar pela boca. Inspira, expira. Ganananta Ganapati Gamhavamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shrimvanutibisida Sadanam Shri Mahaganapataye Namaha Om Briham Sa Surya Namaha Om Som Soma Namaha Om Baum Baumaya Namaha Om Bum Buddhaya Namaha Om Brim Brihaspata Namaha Om Shum Shukra Namaha Om Shan Shaneshara Namaha Om Ram Rave Namaha Om Kain Ketave Namaha Om. Espero que seja um estudo útil no caminho de todos nós. Então, eu sou a Madu. Eu sou praticante e professora de yoga já há algum tempo, acho que uns 15, 16 anos. E desde o começo da minha prática, eu me interessei muito por todo esse universo do yoga, né? Então, eu fui me formar em Ayurveda, que é um tema que eu amo, que eu continuo estudando até hoje. E já há uns 10 anos, eu comecei a usar a astrologia védica, a ser praticante da astrologia védica, né? E eu falo praticante porque eu comecei esse conhecimento da astrologia védica usando a astrologia no meu dia a dia. Realmente, eu me consultei com o meu primeiro professor durante muito tempo, sem nem conhecer nada do meu mapa. Mas eu fazia tudo que ele mandava. Ele me passava as datas favoráveis para algum tipo de ação, as datas favoráveis para eu me fortalecer, para evitar desafios muito grandes. E eu usei isso durante muito tempo. E foi isso que me ajudou, foi a partir principalmente da astrologia védica, que eu desenvolvi o que a gente chama de sadhana, né? Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. Como a astrologia védica pode ajudar a gente na nossa prática pessoal. E uma das palavras em sânscrito para a prática pessoal é essa, é sadhana. Então, eu vou começar falando um pouquinho mais sobre esse conceito. Eu vou sugerir, só para eu conseguir seguir uma linha de raciocínio que eu me distraio com facilidade, que se você tiver qualquer dúvida, anota e a gente, no final da nossa conversa, eu abro espaço para vocês fazerem as perguntas, tá? Só para eu conseguir manter uma linha de raciocínio. Então, sadhana é um termo que originalmente ele foi extraído de um conhecimento de guerra, dos estudos da guerra. Um dos primeiros significados de sadhana é ir direto ao alvo, como uma flecha que vai direto ao alvo. O sadhana também, ele é quem nos guia. Então, com esse conceito de uma flecha que atinge o alvo, esse conceito de sadhana inclui alguém que nos guia a um objetivo. Tem alguém com o microfone que está aberto e eu não consigo mutar. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui quem é.
Por que que a Cacá está Deu, com... já consegui, já consegui. Ah, tá, Já foi, obrigada. já fechou, pode ir. Obrigada, Cacá. Então, sadhana, ele é algo que nos ajuda a atingir o alvo, é um veículo ou um instrumento que nos ajuda a atingir um objetivo. Então, por exemplo, o termo ele pode ser bem amplo. Por exemplo, quando eu olho, o meu sadhana são os meus olhos. Quando eu escuto, os meus ouvidos é que são os meus sadhana, que é o meu sadhana, né? Então, essa sadhana é uma ferramenta que nos ajudam a atingir um determinado alvo. E daí, dentro desse conceito da nossa prática de Hatha Yoga, qual é o objetivo que a gente quer alcançar, né? Então, esse contexto, esse conhecimento védico, esse contexto onde o yoga se insere, né, esse berço de conhecimento, ele explica pra gente que o ser humano se enxerga como incompleto. A gente está sempre correndo atrás de alguma coisa que nos tragam essa sensação de plenitude. Então, às vezes é um parceiro ou uma parceira, às vezes é um emprego, ou uma quantidade de dinheiro que a gente ganha por mês, ou um carro. A gente sempre tem desejos e a gente persegue esses desejos como se esses desejos fossem trazer um estado de yoga, né? Um estado de contentamento e plenitude. E isso é o que dentro desse contexto do yoga a gente pode chamar de um erro primordial ou uma ignorância inata, né? Esse contexto ele fala que a gente nasce bugado, a gente nasce sem saber que a gente já é essa plenitude que a gente procura e que a gente busca. E é óbvio que a gente precisa, né, de dinheiro hoje em dia para conseguir ter conforto e a partir daí ter as nossas necessidades básicas supridas para a partir daí a gente conseguir se empenhar, dedicar os nossos esforços a um caminho de autoconhecimento. O que a gente precisa, esse equívoco, é o peso que a gente dá por esses objetivos que a gente persegue, né? É a gente acreditar que um carro, isso é super estimulado pelo marketing hoje em dia. É a gente acreditar que quando a gente tiver esse apartamento de frente para o mar ou quando a gente tiver esse carrão novo, a gente vai estar no lugar que a gente sempre quis. E isso é plenitude. Então, é legal ter uma casa boa, a gente não precisa desprezar isso, é legal a gente ter objetivos que a gente busca na vida, mas a gente precisa ter as medidas corretas para isso, né? Colocar essas necessidades, essa busca por suprir essas necessidades no lugar correto. Não é isso que vai nos trazer esse contentamento constante, né? Essa felicidade plena. Apesar de serem desejáveis e necessários para a gente ter uma vida tranquila. Então, o alvo da nossa prática de yoga, e quando eu estou falando yoga, eu estou falando do Hatha Yoga, que é essa prática de Ashtanga que a gente faz em cima do tapetinho, mas a prática de yoga ela tem uma visão bem abrangente, que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre ela, mas a nossa prática, o alvo, esse alvo do nosso sadhana, que a gente quer atingir com o nosso sadhana, é acabar com esse equívoco primordial, né? É fazer a gente ter consciência de que a felicidade, esse contentamento, ele não está em algo externo que a gente busca, mesmo porque seria impossível a gente ter um contentamento a partir de alguma coisa externa nesse mundo que é tão instável, né? Tudo aqui é impermanente e se acaba. Então, é aí que começa o sofrimento, porque a gente coloca o contentamento em um lugar que está fora da gente, a gente pode até alcançar esse objetivo, mas isso inevitavelmente vai acabar. A impermanência é a primeira regra desse mundo que a gente mora. E daí, na hora que esse objeto de contentamento ele acaba, a gente gera o sofrimento. É daí que é uma das possibilidades de onde brota o sofrimento na gente, né? Então, o alvo que a gente deseja alcançar dentro desse contexto é a libertação desse equívoco, desse erro primordial, que é como o pessoal do Vedanta normalmente chama essa percepção equivocada, né? E
O sadhana, então, o veículo que conduz a gente a essa libertação desse equívoco, é o autoconhecimento. O Ayurveda, ele tem uma forma muito linda de descrever, de enxergar o ser humano, que é uma forma bem integral, que me dá uma noção, me ajuda muito a ter uma noção do que esse sadhana, né? Do que essas práticas elas devem englobar para ser o mais efetivo possível. Então, essa visão integral do ser humano, ela fala que o ser humano, né, o Ayurveda principalmente, ele tem por objetivo agir em 3 camadas de nós, seres humanos. A primeira camada é o corpo. E a forma como o Ayurveda e o Yoga ajudam a gente a cuidar do corpo é através do equilíbrio dos doshas, né? Então, não vou entrar muito nesse assunto, mas só citando para quem já tem conhecimento desse assunto. Então, para tratar do corpo, o Ayurveda indica, obviamente, o Hatha Yoga, é uma prática que ajuda demais a gente a manter o corpo equilibrado e, a partir disso, a mente estável. É muito difícil a gente pensar em autoconhecimento e sentar para meditar na consciência cósmica quando a gente está morrendo de dor na lombar ou quando o nosso intestino não funciona direito. Então, é muito importante que a base desse caminho do autoconhecimento seja estável e essa base é o nosso corpo. Essa terapia dos doshas dentro do Ayurveda, do equilíbrio dessas substâncias sutis do nosso corpo, chama Yukti Vyaprashraya em sânscrito. E os tratamentos para o corpo dentro dessa visão do Ayurveda incluem Hatha Yoga, alimentação, as terapias ayurvédicas, que são também procedimentos médicos, ervas e massagem, que é muito bom. A segunda camada, um pouco mais sutil do que o corpo denso, a segunda camada de atuação dessas nossas práticas, do nosso sadhana, é a mente. Então, a nossa mente, ela precisa estar estável para que a gente consiga agir corretamente, né? Para que a gente consiga ter uma percepção clara da realidade. E a nossa mente, ela pode ser muito viajandona e ela pode muito jogar contra o nosso próprio time, né? A gente tem uma mente que pode causar ansiedade, causar depressão. E como pode ser que a mente traga doença e a gente não consiga controlar isso, né? Que a gente vira um refém da nossa mente. Isso acontece porque a gente não ensinam a gente na escola, né? Que a gente precisa, que a gente tem como tratar, como trabalhar a nossa mente, como treinar a nossa mente. Essa é uma habilidade que precisa ser treinada. Então, é difícil, por exemplo, no momento que a gente está vivendo hoje, onde tudo está tão incerto e a gente realmente não sabe como vai estar o mundo daqui a pouquíssimo tempo, no curto prazo. Se a gente não tem essa estabilidade da mente, se a gente não tem essa capacidade de trazer a mente de volta para um lugar de estabilidade, se a gente não treina isso todos os dias, essa habilidade ela não vai estar disponível na hora que a gente precisa. Então, a gente vai ficar ansioso, vai ter insônia e vai ter pensamentos que não são nem um pouco favoráveis para a gente. Os tratamentos da mente, segundo esse ponto de vista do Ayurveda, são muito focados são muito conectados aos gunas, que são qualidades da natureza. Então, o tratamento específico para a mente chama Sattva Vajaya. Então, o que a gente quer é aumentar a qualidade de equilíbrio e espiritualidade na nossa mente. O Hatha Yoga, obviamente, continua sendo uma ótima ferramenta para isso, porque a gente mantém, né, a partir do corpo que a gente consegue manter uma mente saudável e equilibrada. A meditação é a dose na veia, né? Se você está falando de manter a mente estável ou manter a mente sob o seu controle, de forma que uma hora que a mente começa a pirar para um lugar que você não quer que ela vá, você consegue falar, não, aí eu não vou entrar, nesse lugar eu não vou deixar a mente ir. A meditação é isso. E um parênteses é que a prática de Hatha Yoga, ela nunca existiu separado da meditação. Não é que a gente inclui a prática de Hatha Yoga, não é que a gente inclui a meditação,
10 minutos de meditação na prática de Hatha Yoga. Tradicionalmente, elas nunca existiram separadas uma da outra. Pelo contrário, a prática de asana, a base da prática de asana é nos dar a capacidade de manter o corpo saudável e a mente estável para uma sessão de meditação. Asana literalmente significa assento. Tradicionalmente a gente nunca colocou, né? A gente coloca, mas tradicional, na origem do Hatha Yoga serve para que a gente consiga sentar com conforto, né? Não para a gente conseguir fazer essa performance que é maravilhosa, mas esse não é o objetivo, esse é o veículo, esse é o sadhana. O objetivo não é conseguir fazer essas posturas, e sim conseguir sentar numa postura confortável para a estabilidade da mente. Como a gente usa os nossos sentidos é um tratamento maravilhoso para a mente, né? A gente não consegue relacionar uma sessão de cinema com um filme super violento com uma noite mal dormida. A gente acha que o que a gente ingere pelos nossos sentidos não tem um efeito no que a gente é. E ainda assim, a gente se alimenta de todos os nossos sentidos, não só do que a gente come. Então, a nossa visão, hoje em dia, ela tem uma capacidade muito grande de ingestão, né? O que a gente está vendo, a gente está digerindo de alguma forma e transformando no que a gente é. Todas as nossas impressões. O que a gente fala também, o que a gente escuta, o que a gente sente, passa na pele. Então, todos os 5 sentidos, eles estão relacionados com uma forma de nutrição para o nosso corpo, uma forma de nutrição para as nossas impressões. E é isso, é difícil, né? A gente relacionar como a gente se sente com alguma cena que a gente vê, né? O Jornal Nacional, as notícias hoje em dia, elas estão sendo um alimento bem tóxicos para mim, e essa necessidade de puxar para o que é ruim e de extremismo, a gente nem sempre consegue relacionar de forma direta essas impressões a um estado de equilíbrio ou um estado de desequilíbrio, e ainda assim é assim que a gente se nutre. A gente se nutre a partir dos 5 sentidos e não só da alimentação. Então, o controle dos sentidos ou a escolha do que os sentidos te alimentam faz parte desse tratamento ayurvédico do controle da mente, né? E seguir os passos recomendados, por exemplo, pelo Ashtanga Yoga de Patanjali, né? Não esse Ashtanga esse Ashtanga que a gente acabou de praticar, ele faz parte, é um dos 8 membros do Ashtanga de Patanjali. E a apostila que a Cacá preparou para vocês tem uma parte linda sobre esses 8 membros, né, do que Patanjali recomenda, principalmente os yamas e niyamas, as nossas ações, a forma como a gente age, reflete demais na nossa mente. Então, você agir de uma forma correta, seguindo os seus princípios e uma verdade, isso tudo alimenta a mente, isso tudo é alimento para a mente. E pode ser um alimento que deixa a mente doente ou pode ser um alimento que deixa a mente estável. Então, primeiro lugar a ser tratado e a ser mantido é o corpo, depois a mente, e a terceira parte que tanto o yoga quanto o ayurveda recomendam são tratamentos para o espírito, que a gente chama de divya chikitsa. Então, o espírito é esse HD que transporta de um corpo para o outro as nossas tendências e as nossas ações passadas. Ele é como se fosse o Thales, um dos meus professores que é psicólogo, falou que a gente pode relacionar esse lugar que transporta as nossas ações passadas com o nosso subconsciente, né? A psicologia chamaria isso de subconsciente. E quando a gente está falando desses tratamentos do espírito, a gente está falando de amenizar ou remover efeitos negativos de karma. E quando a gente fala de karma, a ferramenta dentro desse contexto é a astrologia. Então, essa é a introdução para chegar no nosso assunto. Karma é uma palavra extremamente mal compreendida hoje em dia. A gente sempre relaciona isso com
uma sogra chata ou um ex-namorado que não larga do nosso pé. Quando, na verdade, o que karma quer dizer é ação. A palavra karma representa ação. Dentro do conceito de karma, a gente pode incluir a ação e o resultado dessa ação, porque uma coisa nunca existe sem a outra. É como se a nossa ação fosse uma semente de, sei lá, de maçã que já trouxesse toda a árvore dentro dela, né? Então, essa é a primeira regrinha desse conceito de karma. Toda a ação gera um resultado ou uma reação. De forma simples, para não me alongar, porque realmente é um dos meus assuntos preferidos, eu poderia ficar aqui falando sobre karma horas, mas de forma simples, esse conceito de karma diz que a gente tem total e completa autonomia na escolha das nossas ações. Livre arbítrio é um poder que a gente possui. Não existe carta de tarô, carta astrológica e bola de cristal que possam te dizer que você é obrigado a fazer uma determinada ação. A única coisa que nos obriga a fazer determinadas ações são as nossas próprias tendências, as nossas próprias limitações. Então, a gente sempre tem o poder de escolha da ação. Porém, a gente nunca, jamais tem o poder de escolha sobre o resultado dessa ação. A maior prova disso é que se a gente tivesse escolha sobre o resultado seria sempre o desejado, né? A gente ia fazer uma ação, ia esperar um resultado e ia conseguir esse resultado. Isso, você pode pensar nas situações da sua vida, isso não é verdadeiro. Os resultados, eles podem sim ser o desejado, né? O que você esperou que fosse. Eles podem ser melhor do que você esperava, eles podem ser pior do que você esperava, ou eles podem ser radicalmente diferente do que você tinha previsto. Então, ação é nossa escolha, resultado dessa ação faz parte desse sistema do karma. Então, a lei do karma é uma lei de organização do cosmos. E ela é uma lei autorregulada, como, por exemplo, a gravidade aqui no nosso planeta, né? Não tem ninguém que aperta um botão e fala, agora eu quero que a galera na Terra flutue, vamos acabar com essa gravidade. Isso não existe. A gravidade ela é uma lei que é autorregulada. E a mesma coisa acontece com o karma. O que, para mim, na hora que eu comecei a estudar isso, foi maravilhoso e me deu muito alívio, né? Porque é muito empoderador a gente ter a consciência de que o que acontece com a gente é resultado das nossas próprias ações. Mesmo quando o que acontece não é bom, porque eu fui criada católica e dentro do catolicismo a sensação que eu tinha é que tinha um Deus barbudo numa sala da justiça querendo que as coisas acontecessem com a gente. Agora eu quero que a Madu realize esse desejo. E agora ela não vai conseguir isso. E isso para mim é muito perturbador, né? E não condiz com a minha ideia de divindade, né? Essa ideia de divindade não ia desejar que uma criança nascesse na Síria e se afogasse com 3 anos de idade sem ter o que comer, né? Não faz parte de uma consciência. É um lugar também um pouco delicado, né? Que exige muito estudo e muita conversa sobre isso, porque eu não vou seguir a linha de raciocínio, que eu já ia dar um pulo. Mas, então, a lei do karma fala que a gente tem direito sobre a escolha da ação, não temos direito sobre o resultado dessa ação. Uma ação não existe sem um resultado. Toda ação vai gerar um resultado. Isso é, inclusive, uma das leis da física, se eu não me engano, uma das leis de Newton. E o resultado disso é que absolutamente tudo o que acontece na nossa vida é nossa responsabilidade. Foi resultado de uma escolha nossa em algum momento. A parte que é meio tricky nessa história é que para essa lei do karma ela fechar a conta, ela faz parte de um contexto reencarnacionista.
Então, assim como a filosofia do yoga, né? Todo esse contexto do Dharma, todo esse conhecimento védico, ele faz parte de um contexto reencarnacionista, que já é uma área que é um pouco mais delicada da gente tocar, porque cada um de nós tem as suas crenças, as suas fés. Então, mas só para manter a mente aberta, né, exercitar essas infinitas possibilidades, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Para mim, essa questão do reencarnacionismo, ela faz muito sentido, principalmente porque se a gente para observar o lugar onde a forma como a gente nasce, a gente consegue ver que a gente não nasce num ponto zero, né? A gente não nasce todo mundo com as mesmas chances no mesmo ponto e a partir daí se desenvolve. A gente já nasce numa família que tem uma cultura, que tem uma determinada capacidade de nos dar conforto ou não. E a gente já nasce coberto de tendências, de aptidões e facilidades, de dificuldades. O nosso corpo físico, por exemplo, é um ótimo exemplo disso que eu estou falando. Então, eu nasci com esse corpo físico, ele me dá infinitas possibilidades. Eu sou muito grata, inclusive, ao meu corpo, mas ele também me tira muitas possibilidades. Se eu quisesse ser modelo ou maratonista, com esse corpo, eu não ia conseguir nenhum dos dois. Então, para mim, essa informação fora de um contexto reencarnacionista me parece muito injusta, né? Por que é que a Gisele Bündchen nasceu magra e alta e é magra para sempre e eu não? Então, né, quem que resolveu isso? Em que momento alguém decidiu isso? E para mim, realmente, a única explicação razoável para isso é a lei do karma e esse contexto reencarnacionista. Dentro desse contexto reencarnacionista, o nosso espírito ou alma, ele está dentro de um caminho, né, ininterrupto. Então, a gente está indo, né, com esperança, a gente está caminhando em direção ao autoconhecimento. O nosso corpo é o sadhana desse momento, é o veículo que a gente recebeu para continuar esse percurso do ponto onde a gente parou. Então, em algum momento você, dentro desse contexto, né? Vou falar de mim, não vou falar de você, porque vai que você não acredita nisso. Então, em algum momento, eu estava em um outro corpo, tive experiências, consegui alcançar alguns objetivos, desenvolvi algumas aptidões, não dei muita bola para outros pontos da minha vida. O meu espírito saiu desse corpo e entrou num corpo que me dá a capacidade de continuar o percurso exatamente de onde eu parei. E quando a gente está falando disso, quando a gente está falando de karmas, a ferramenta específica para o estudo disso é a astrologia védica, dentro desse conceito, dentro desse berço de conhecimento, né? Então, o yoga o Hatha Yoga é uma ferramenta específica para a gente cuidar do nosso corpo e manter o nosso corpo e a nossa mente saudável. O Ayurveda acaba abrangendo todos esses níveis, porque o Ayurveda, tradicionalmente, ele usa a astrologia, o Hatha Yoga, para manter esse bem-estar integral, né, de corpo, mente e espírito. E a astrologia, obviamente, a partir da astrologia, a gente consegue trabalhar também nesses 3 campos do corpo-mente, mas é um conhecimento muito focado na compreensão do karma. Então, os tratamentos, só para seguir a mesma linha de raciocínio dos outros 2 corpos, os tratamentos que o Ayurveda recomenda para questões ligadas ao desequilíbrio kármico, ao desequilíbrio que é carregado por essa alma, são os rituais e os mantras. Os mantras também, eles são muito benéficos para o equilíbrio da mente, né? A gente faz mantra antes de começar uma prática, quando acaba a prática. Mantra é uma técnica que permeia todo esse conhecimento. Então, os rituais e os mantras. Jejum é uma prática, jejum, quando a gente fala de jejum, não é ficar sem comer nada, pode ser uma monodieta, por exemplo, um tipo de restrição alimentar. E qualquer coisa que nos conecte com essas energias cósmicas que a gente vai falar mais um pouquinho, né?
Esse conceito, eu sempre gosto de lembrar que esse conceito de karma, ele tem dois lados da mesma moeda. O primeiro é que a gente vive numa sociedade que está muito acostumada, e eu reconheço isso em mim, é bem confortável, a terceirizar, né, as culpas e os problemas que a gente tem. Então, a gente está numa pandemia por causa dos chineses e as coisas estão dando errado por causa do nosso presidente e a gente não consegue ser realmente feliz porque o chefe é muito chato. Então, a gente está o tempo todo olhando para fora para responsabilizar outras pessoas que não nós dos nossos perrengues e problemas. E a gente gasta muita energia tentando fazer com que o mundo na nossa volta se transforme sem a gente ter que se transformar. Isso é absolutamente impossível, eu garanto. Isso eu falo com uma certa ênfase. É impossível a gente transformar o nosso mundo, o mundo à nossa volta, se a gente não passa por um processo se a gente não está alinhado com essa transformação que a gente quer ver. O outro lado dessa mesma moeda é que na hora que você se enxerga como responsável de absolutamente tudo que acontece na sua vida, isso é muito empoderador, porque a gente não pode estalar o dedo e mudar o presidente, mas a gente pode, nesse momento, a partir de agora, mudar as nossas ações, e isso sim vai ser extremamente eficiente na transformação da nossa vida. Então, na hora que a gente se enxerga como responsável de absolutamente tudo que acontece, isso é muito empoderador. A gente pode se transformar a partir de hoje e tudo vai mudar à nossa volta. E eu posso dar esse depoimento. Isso é muito verdadeiro na minha vida. A partir da hora em que eu me entreguei realmente a essas práticas, tudo mudou à minha volta. E nem que seja só a percepção do mundo, né, que se transforma, e isso já muda tudo. O nosso universo é totalmente mental. Tudo que acontece, tudo que a gente sente passa por esse filtro da mente. Então, na hora que a gente tem essa mente estável, tudo fica melhor à nossa volta. Outro ponto importante quando a gente está falando da lei do karma é trazer ela acompanhado com uma outra grande palavra desse conhecimento, que é o Dharma. Então, Dharma é aquilo que nos sustenta, como sociedade, né? Aquilo que nos mantém unidos. Eu sempre conto essa história, talvez alguns de vocês que já tenham feito aula comigo eu já tenham ouvido, mas eu cheguei uma vez num curso e falei essa história toda do karma, e lá tinha uma menina que no dia anterior tinha feito um trabalho voluntário e tinha, enfim, estado numa situação com pessoas muito frágeis e de muito sofrimento. E a menina, ela ficou muito indignada de ouvir eu falando que tudo que acontece com determinada pessoa é resultado da própria ação. Então, ela falou, então você está me dizendo que uma pessoa que nasce negra, sem ter o que comer, num país racista como o nosso, a culpa é dela de ter nascido assim? De novo, é um assunto muito delicado, a gente não tem tempo para falar suficientemente disso. Eu acredito que essa alma precisa de alguns aprendizados, porém, isso não nos tira a responsabilidade de ser sempre o melhor que a gente possa ser. Né? Então, a gente tem sim que cuidar dos mais fracos, a gente tem sim que compartilhar o que a gente consegue, e isso é o que a gente chama de Dharma. Então, a gente não pode andar pela rua, segundo esse conceito, né? Todo mundo pode fazer o que quiser, mas segundo esse conceito, a gente não deveria andar pela rua e observar esse tanto de sofrimento que a gente está observando e falar, isso aí é karma dele, não, essa conta não fecha desse jeito. A gente tem a responsabilidade de agir da melhor forma possível para o bem de todos. Esse é um dos objetivos, né? Esse é um dos alvos a serem alcançados, porque esse conhecimento do yoga também fala que ninguém vai ser salvo se não for todo mundo salvo. Então, a gente está vendo isso nesse momento, né? Enquanto houver sofrimento para fora, vai sempre ter sofrimento para dentro. E quanto mais sofrimento tiver fora, mais isso reflete dentro da gente. Então, esse é o Dharma, né? Não é porque as pessoas fizeram determinadas ações e estão recebendo o resultado dessas ações que isso livra a gente de agir pelos outros e de agir de forma mais correta possível. E o que é astrologia?
tem a ver com tudo isso, né? A astrologia, o primeiro texto de astrologia que os meus professores recomendam, que é a linhagem que eu sigo, que é a linhagem de Parashara. O texto de Parashara diz que os planetas, a palavra correta é graha, porque planeta, né? A gente sabe que o Sol não é um planeta, a Lua não é um planeta, mas eu vou usar a palavra planeta aqui para simplificar a história. Então, os planetas, eles foram criados para distribuir aos seres vivos os resultados das suas ações. Então, os planetas, eles são a engrenagem dessa lei do karma. Eles são esse sistema de comunicação fantástico, cósmico, onde a gente faz determinada ação aqui, o planeta responsável por essa ação recebe essa informação, faz um cruzamento muito louco com o mapa natal e com as suas ações passadas e manda as informações das ações, dos resultados possíveis. Gente, só um minuto que tá meio barulhento aqui em casa, me desconcentro. Pode fechar a porta aí em cima, por favor? Desculpa, estamos todos em casa, né? Então, os planetas, essa é a função dos planetas, é distribuir o resultado das nossas ações. Por isso que a gente estuda astrologia para estudar a lei do karma, né? A lei do karma, ação e reação. A reação vem dessa informação cósmica, dessa organização cósmica. A partir daí, o seu mapa natal, ou o momento em que você nasce, ele gera um mapa natal, né? O céu, no dia que você nasceu, essa foto do céu, na hora que você nasceu, é o seu mapa natal. E isso fala muito desse caminho já percorrido pela minha alma. A gente em sânscrito chama de Atma. Então, o caminho que a Atma percorreu é possível enxergar no estudo do mapa natal, que é essa foto do céu no momento em que você nasceu. Então, o mapa natal a gente usa para entender quais são as potências que a gente já vem, né? Quais são as nossas habilidades, quais são as nossas tendências, quais são as tendências que podem nos causar desafios e que a gente deveria trabalhar para, né, lidar melhor com isso. E é um estudo maravilhoso, um dos focos do meu trabalho é ensinar as pessoas a estudarem o próprio mapa. Vou falar um pouquinho mais sobre isso no final do nosso encontro. Mas desde já, mesmo sem nunca ter visto o seu mapa natal, vou voltar um pouquinho antes disso. Então, como funciona a astrologia védica, né? A gente estuda a astrologia védica com dois focos principais. Um é esse estudo do mapa natal que traz essa consciência de autoconhecimento. Então, o sadhana aí, para atingir esse ponto de autoconhecimento, o sadhana passa a ser esse estudo do mapa natal. A outra parte do estudo, que é o estudo dos trânsitos, que é o horóscopo que a gente está acostumado, ele é um estudo que permite, como a gente tem a capacidade de saber onde vão estar os planetas daqui a quanto tempo a gente quiser. E os planetas é que distribuem o resultado das nossas ações. A partir desse estudo do posicionamento dos planetas no futuro, eu consigo enxergar onde eu tenho uma energia em abundância e com qualidade para minha ação. O exemplo que eu sempre uso é, por exemplo, quando a gente tem um sadhana, quando a gente faz direitinho a lição de casa e está fazendo a nossa prática de Hatha Yoga e está fazendo a nossa meditação e o pranayama, a gente se conecta demais com essas energias. Então, a gente não, teoricamente, quem está fazendo tudo isso, quem tem essa prática ancorada e constante, não precisaria estudar astrologia, porque já estaria intuitivamente nesse fluxo da ação. Mas o nosso estilo de vida hoje, ele não é muito favorável para a gente se manter nesse fluxo, né? Então, a gente muitas vezes se desconecta dessa informação, desse lugar. Tchau para vocês. Tchau. A gente se desconecta desse fluxo de informação, que a gente poderia chamar de intuição,
E a gente faz as nossas ações a partir de um desejo da mente. Então, eu quero porque eu quero tirar um ano sabático viajando pelo mundo. Esse exemplo agora não é muito viável, porque ninguém está viajando muito, né? Mas, por exemplo, você coloca isso na sua cabeça e a Nina rindo. Saudade, Nina. Você coloca isso na sua cabeça e faz tudo o que você tem que fazer e consegue, e vai. E daí você resolve fazer isso num ano, por exemplo, que tem um monte de planeta com uma energia super forte e benéfica na sua área de trabalho ou na sua área de estudo. E daí você passa o ano inteiro realizando o seu desejo, você está sim tirando um ano sabático e passeando pelo mundo, e você passa esse ano inteiro com a sensação de que você está no lugar errado, que você está perdendo as suas oportunidades, porque você tem essa energia abundante num lugar onde você não está utilizando essa energia abundante. Então, esse é o estudo, o verdadeiro estudo do horóscopo, né? É para isso que serve o estudo dos trânsitos futuros, para saber onde a gente encontra. É possível, sim, prever o futuro a partir da astrologia. Não é muito o meu ramo de conhecimento, eu sou bem fraca nisso, porque é uma coisa que não me interessa muito. Saber o que vai acontecer, não importa o que você faça. Mas eu me interesso muito por saber onde que tem essa energia abundante para a minha ação, para que os resultados da minha ação sejam o mais fluidos, fáceis e prósperos possível, né? Qualquer que seja a área da vida. E esses são os dois principais pontos que a gente estuda na astrologia, né? Então, é um veículo fantástico de autoconhecimento e é também um veículo muito potente para planejamento pessoal, para planejamento das suas ações. A questão é que os planetas, a gente consegue perceber de forma muito clara o funcionamento dos planetas na nossa vida se a gente tem um conhecimento básico de quais são os assuntos que esses planetas tratam. E o melhor de tudo na astrologia védica, eu estou na minha turma de astrologia que acabou ontem, foi o nosso último encontro, tem uma astróloga tropical, né? A astrologia que a gente conhece aqui no Ocidente chama astrologia tropical. A astrologia védica tem principalmente uma diferença de cálculo para a astrologia tropical. Então, se você acha que você é escorpião na astrologia tropical, as chances são de que você tem outro signo na astrologia védica. E essa astróloga tropical está fazendo o meu curso e ela ficou muito impressionada com a prática de mantras, porque a astrologia védica tem remédio para tudo. Então, qualquer que seja o perrengue que você está passando na sua vida, a astrologia védica tem remédio para isso. E os remédios para isso são sempre sadhanas, são sempre veículos e práticas que nos levam a um determinado objetivo. Sendo que tem algumas práticas, alguns sadhanas que são bem loucos e que eu evito passar para os meus alunos só para eles não acharem que tudo tem um limite e está um pouco fora do limite. Mas a prática mais eficiente, mais simples e mais comum dos remédios astrológicos, que também são usados pelo Ayurveda e pelo Yoga, são os mantras. Então, eu super recomendo, realmente, esse é o meu foco ultimamente. O meu objetivo com os meus alunos é fazer eles terem uma meditação estável e ter uma prática de mantras constante, porque os efeitos disso, eles são maravilhosos. E a gente consegue sim atingir vários objetivos, né? A partir do autoesforço, e a prática de mantras pode ser um deles. Mas o estudo da astrologia não é esse passe de mágica para realizar os seus desejos. É um lugar para te colocar num fluxo do que é possível você realizar, né? Não adianta hoje eu colocar na minha cabeça que eu vou ganhar mais dinheiro do que o Bill Gates. Eu posso dedicar toda a minha energia da vida para isso. E a gente faz isso também constantemente. Coloca a energia num desejo que simplesmente nunca vai se realizar. Então, esse reality check, né? Essa possibilidade de enxergar onde a gente pode focar a nossa energia para ter um resultado esperado, também para mim é uma grande bênção da astrologia. Então, o que eu queria falar um pouquinho para vocês
como que a gente pode reconhecer a energia desses planetas no nosso dia a dia, como a gente pode reconhecer se essa energia ela está um pouco debilitada ou um pouco fraca, e qual seria o mantra. Eu acho que eu posso até falar de algumas outras ações relacionadas a isso, mas principalmente qual seria o mantra para você fortalecer essa energia, mesmo sem saber nada do seu mapa. E uma das coisas que eu aprendi com os meus professores é que mantra sempre dá certo. Você não tem problema você fazer um mantra e correr o risco de atrair alguma energia que seja muito perturbada para você. Os meus professores, e isso eu vejo na minha prática pessoal, por exemplo, um outro remédio para karmas recomendado por alguns astrólogos é o uso de pedras preciosas. É um pouco mais complicado, né? Quem é que consegue hoje comprar um rubi para cuidar dos problemas relacionados ao sol? E é bem controverso. O meu professor atualmente, ele acha que ninguém precisa de uma pedra preciosa para cuidar dos efeitos kármicos. Mas as pedras preciosas, elas já são mais perigosas de usar. Você pode usar uma pedra preciosa e chamar para você muita energia que seja uma energia com efeitos colaterais não muito desejáveis. O mantra segundo os meus professores e a minha própria experiência, é livre de efeitos colaterais indesejáveis. Você pode usar sem nenhum tipo de restrição. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre como a gente pode reconhecer essa energia dos planetas no nosso dia a dia. Então, o Sol, o Surya, ele é o rei desses planetas, né? Então, ele está muito conectado a questões ligadas à autoridade, a ego, a energia vital. Então, quando você se vê num lugar onde você tem problemas com a autoridade, e daí seja você tentando exercer a sua autoridade e não conseguindo, ou você se reconhecendo nesse lugar onde você faz as suas ações a partir de um ponto muito forte de ego, eu quero isso só para passar batom no ego, ou você sofrendo isso, na hora que você tem um chefe que te inferniza a vida, na hora que você tem uma parceira ou um parceiro que seja muito autoritário e que esteja fazendo você sofrer por causa disso, ou na hora que você sente muita fraqueza física, você tem problemas com manipulação, e de novo, alguém te manipulando, tentando te manipular, ou você como uma pessoa manipuladora, questões ligadas à arrogância e orgulho, essas são questões ligadas ao Sol. O melhor remédio para o Sol é o Surya Namaskar. Esse foi o primeiro remédio astrológico que eu aprendi na minha vida. E é muito legal porque a gente faz o Surya Namaskar na prática de Hatha Yoga, às vezes com esse foco de aquecer as articulações, aquecer o corpo. E na hora que a gente traz esse elemento devocional para a prática de Surya Namaskar, é muito lindo. A prática fica muito potente. Então, você fazer essa sequência de Surya Namaskar, agradecendo a prosperidade que você tem na sua vida, agradecendo ao Sol, que é quem dá toda a vida nesse planeta, na hora que você traz esse elemento, essa sequência, ela ganha poderes mágicos, literalmente, né? E questões ligadas à humildade, né? Você exercer a sua humildade, se colocar num lugar de serviço, tende a ser um remédio muito bom para o Sol. O mantra mais curtinho para o Sol, Bidya Mantra do Sol, é Om Suryaya Namaha. De repente eu mando para a Cacá, e a Cacá tem no meu Instagram também essas telas onde eu tenho essas questões ligadas a cada planeta e um mantra para cada planeta, mas de repente se a Cacá quiser mandar para vocês em algum lugar, eu mando para vocês o mantra direitinho e as qualidades de cada planeta. O segundo planeta que a gente estuda é a Lua, segundo Graha, né? Que a gente estuda é a Lua, Chandra. E a Lua, ela está conectada com a nossa mente e as nossas emoções. E a nossa mãe. Então, se você tem questões relacionadas à instabilidade emocional, se você tem uma mente muito agitada ou hipersensível às emoções, hipersensível às emoções, ou questões relacionadas à mente, como ansiedade ou depressão. Depressão eu poderia relacionar também com Saturno, mas essa instabilidade da mente,
ou muitas dúvidas na hora que você está lidando com esse lugar onde você não consegue tomar as suas decisões, você reconhece uma influência enfraquecida ou problemas com a mãe, você reconhece uma influência enfraquecida da lua no seu dia a dia. O mantra para a lua é Om Chandraya Namaha, o mais curto, né? O que você vai encontrar mais comumente. E outros remédios estão relacionados a você dedicar a sua energia à sua mãe, por exemplo, é uma ação que fortalece a sua lua. Você ter essa habilidade de manter o controle das emoções e de ter essa habilidade que é muito difícil de ser desenvolvida, mas de ter esse amor incondicional, né? Um amor que seria um amor materno arquetípico, desse amor incondicional por todos os seres. Mas principalmente observar essa estabilidade das emoções, né? E manter isso sob controle. Remédio para a lua, como eu já disse antes, é meditação. Assim, é o remédio da veia da lua. Na hora que você senta e durante muito tempo sentar em silêncio, observando os meus pensamentos e tentando focar minha atenção na minha respiração, é uma prática bem difícil para mim. E durante muito tempo eu disse para mim mesma que a minha prática de Ashtanga era a minha meditação e que quando eu cozinhava eu estava meditando, mas a minha experiência mostra o contrário. É uma prática formal de meditação, onde você senta em silêncio, usa a técnica que para você fizer sentido, mas acalma essa volatilidade dos pensamentos, ela é insubstituível. Os efeitos fisiológicos, você pode correr uma maratona e ter os mesmos efeitos fisiológicos da prática de meditação. Eles são bons e desejáveis, mas eles não causam o mesmo efeito nesse corpo integral da meditação em silêncio, onde você usa uma técnica para acalmar a mente, silenciar a mente. O próximo planeta, para a gente observar a influência dele, é Marte. E Marte, ele é o planeta de ação, né? Ele é o planeta que nos impulsiona para a ação, nos impulsiona a resolução dos problemas e as batalhas que a gente tem que lutar na vida. E isso vem da mesma fonte de energia da raiva e da violência e da agressividade, né? São dois polos da mesma energia. Um de potência, onde você tem o corpo energizado e você consegue manter a disciplina e ter uma energia do fazer, de realizações. E o outro é um lugar de violência e de agressividade. Então, quando você se enxerga nesse lugar que está coberto por agressividade, por violência e por uma falta de energia e de motivação, isso são indicativos de um Marte fragilizado, quer seja no seu mapa natal, quer seja num trânsito durante esse período, né? E o mantra para Marte é Om Bhaumaya Namaha. E as ações ligadas ao fortalecimento de Marte estão muito ligadas à disciplina do corpo físico. Então, você manter uma disciplina física e subir no seu tapetinho todos os dias e estimular essa energia física, isso fortalece muito Marte. Eu fiquei outro dia sabendo que dormir durante o dia enfraquece Marte. Fiquei muito triste, porque eu adoro tirar 15 minutos de soneca no meio da tarde. E o meu Marte já é fraco, já é difícil para mim subir todo dia no tapetinho. Então, realmente, eu estou abandonando a soneca da tarde. Aí, questões ligadas aos irmãos. Também Marte representa os irmãos. Então, se você tem alguma coisa, alguma questão com o irmão, de desafio com o irmão, isso pode estar relacionado ao Marte enfraquecido. E eu tô falando aqui das questões do lado mais negro, né, da história, porque obviamente todos esses planetas eles trazem muita potência na nossa vida. O que eu tô falando, a essência deles é de potência e de poder. Só que como a gente tá falando de sadhana e de alcançar um objetivo, eu estou falando aqui dos aspectos mais desafiadores
também para estimular vocês a experimentarem esses remédios, né? Então, mas não fiquem com essa impressão de que os planetas estão aqui para nos causar perrengue. Os planetas, na verdade, eles só dão a ideia, eles só impulsionam a gente. Se você, né, como eu comecei falando, se você vai seguir esse impulso ou não, é com você, é sua responsabilidade. Planeta nenhum obriga a gente a fazer nada. Não dá para usar essa desculpinha cósmica, né? Então, o próximo planeta que a gente pode observar é Mercúrio. E Mercúrio, ele está muito conectado ao nosso intelecto. Então, e ele é um planeta muito rápido. Então, na hora que você se enxerga em um lugar, quer em você ou nas pessoas à sua volta, que tem questões com distúrbios nervosos ou com uma fala que não tá, que não é correta, como por exemplo alguém que mente, ou uma dificuldade em se expressar. Mercúrio está muito conectada com a fala. Então, se você está num lugar onde você fala e ninguém entende o que você está falando, ou você que não está compreendendo o que as outras pessoas estão falando, por algum motivo você tem uma dificuldade de se expressar, ou uma questão ligada a essa fala que não é verdadeira, né? Por exemplo, uma fala que seja muito egoísta, ou uma comunicação que seja que leve para mentira. De novo, seja você o causador ou você o afetado dessa situação, isso são indicações de questões, desafios ligados a Mercúrio. O mantra mais curto para Mercúrio é Om Buddhaya Namaha. E outras ações ligadas a Mercúrio é essa comunicação correta, esse alinhamento dos valores, né? Onde você está sempre, a sua comunicação está sempre reta, né? Está sempre conectada com a verdade. O cuidado com o que você fala de uma forma geral, né? Não ficar falando à toa ou usar essa comunicação para falar mal dos outros, por exemplo. E o cuidado com os amigos. Mercúrio é indicativo dos amigos também, e cuidar dos amigos é uma das ações que tende a fortalecer bastante Mercúrio. O próximo planeta é Júpiter, que em sânscrito a gente chama de Brihaspati, e ele é o Guru. Então, Júpiter, Guru, é aquele que nos conduz, né? É aquele que mostra o caminho para esse fortalecimento, para alcançar esse objetivo. O Guru também é um sadhana, o Guru também é um veículo que nos ajuda a atingir a meta, porque ele traz o conhecimento. Então, se você se vê em um lugar onde você tem problemas, obviamente, com professores ou com mestres, qualquer que seja o tipo de mestre, se você se enxerga num lugar onde você não está conseguindo manter as suas responsabilidades, ou se você tem situações ligadas a excesso de gastos, por exemplo, é uma coisa que está conectada com Júpiter também, ou se você está sem foco. Sem foco também pode ser coisa da Lua e de Mercúrio, mas Júpiter ele é pesado, ele ajuda a gente a aterrar. Então, questões de foco e manter um caminhar, né, constante também pode estar ligado a coisas de Júpiter. O mantra para Júpiter mais curto é Om Brihaspataya Namaha. E outras ações que fortalecem Júpiter é, sem dúvida nenhuma, evitar a irresponsabilidade. Então, não se deixar levar, né, por uma procrastinação ou por não cumprir com as suas responsabilidades. E na hora que a gente faz esse papel de levar a partir de um lugar de compaixão, porque essa força de energia de Júpiter ela pode ser bem arrogante no sentido de levar o conhecimento falando esse meu conhecimento é o correto, os outros conhecimentos não são certos. Então, se você não se colocando nesse ponto, né, mas com compaixão, o ato de compartilhar o conhecimento também é uma prática que tende a fortalecer muito Júpiter. Aí a gente entra em Vênus. Vênus é o planeta, o nome de Vênus, um dos nomes de Vênus em sânscrito é Shukra. E quando o Vênus está fragilizado no nosso mapa, ele pode trazer questões de excesso de vaidade, de superficialidade, uma exigência muito exacerbada e muita paixão.
Então, esse exagero também está muito conectado com o Pitta, né? Esse exagero em tudo que faz, de começa a estudar astrologia e daí já tudo está conectado. Ou começa a praticar yoga e compra tapetinho, compra roupa e nada. Quem não faz yoga não serve para nada. Então, esse excesso de paixão em relação aos assuntos também pode ser um lugar de Vênus em debilidade. O mantra que fortalece, o mantra mais simples que fortalece Vênus é Om Shukraya Namaha. E outras ações que podem fortalecer Vênus no seu mapa é evitar esse excesso de prazeres sensuais, né, sensoriais. Então, manter esse exagero de experiências sensoriais sob controle. Esse excesso de paixão, né, e de fogo nas coisas que a gente faz, ele é bom como um impulsionador e para dar mais sabor à vida, mas que isso não seja o que nos conduz, né? E cuidar de mulheres, de uma forma geral, cuidar das mulheres é uma coisa que está relacionada a Vênus, que fortaleceria a Vênus. E, finalmente, o último planeta é Saturno. A gente ainda, na astrologia védica, a gente ainda estuda mais 2 planetas, mas os outros 2 planetas, eles não têm corpo físico, então a história com eles é um pouco diferente. Eu estou falando só sobre os planetas de corpo físico que a gente estuda na astrologia védica. Então, o último deles é Saturno. E Saturno, ele é quem cobra o nosso karma, né? Quem coloca os limites kármicos na gente e falam, não, a Madhu, ela não vai conseguir colocar os pés atrás da cabeça sem se esforçar todos os dias. Ela não tem resultado kármico para isso, né? Então, quando a gente se vê em um lugar de frustração, onde a gente não tem habilidade para lidar com os nossos desafios, ou quando a gente está experimentando muitos atrasos, e isso pode ser tão simples quanto você ir num restaurante e a sua comida nunca chegar, e você fica com essa sensação de que está atrasada, até uma promoção que você achou que ia acontecer já há muito tempo e nunca aconteceu. Quando você tem essa sensação de que as coisas estão demorando e estão atrasadas, esse é um indicativo de Saturno. Saturno está muito ligado à frustração, tristeza e depressão. O mantra para Saturno, para fortalecimento de Saturno, é Om Shanescharaya Namaha. E, sem dúvida nenhuma, o que Saturno mais gosta é de disciplina. Então, todas as práticas que todo o esforço que você dedique em direção a uma disciplina, todo tipo de autoesforço. Então, quer seja você manter a sua disciplina de Hatha Yoga, por exemplo, e todo dia ter essa constância na prática de Ashtanga, quer seja você dedicar algum esforço aos sábados para Saturno, tipo, não vou tomar café no sábado. Essa é o que eu estou tentando fazer e nunca consigo. Faz 3 anos que eu tento não tomar café aos sábados e é esforço demais. Mas fazer algum tipo de jejum, por exemplo, se você não tem uma dieta vegetariana, manter a dieta vegetariana aos sábados. Hoje é o primeiro dia de um período de 16 semanas dentro desse calendário astrológico que a gente segue, onde aos sábados a gente dedica um esforço a Saturno. A forma clássica de fazer isso é o jejum. Então, é de hoje até o último sábado de outubro. A gente, aos sábados, eu, né, e quem segue essa linha de raciocínio e conhecimento, aos sábados a gente passa o dia inteiro comendo só frutas e legumes cozidos. De noite faz uma refeição vegetariana. E foi isso. Precisei... Até já, Seba. Eu achei que esse ano eu ia conseguir ficar sem tomar café, mas já tomei café hoje. Não foi bem sucedida, mas eu sigo com a dieta durante o dia. Então, esse tipo de disciplina, de autocontrole, principalmente aos sábados, é um remédio muito eficiente para Saturno. Já me atrasei, né? Mas era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje, esse exercício de observação das energias e para vocês começarem a incluir, né, nesse novo percurso que vocês estão começando nesse programa hoje, você começar a incluir essas práticas, essa observação das energias dos planetas
E antes de abrir para perguntas, eu queria só compartilhar com vocês que na semana que vem eu vou abrir as inscrições para 2 aulas gratuitas sobre, bem simples, assim, introdutórias. As aulas vão acontecer no sábado. E se você tiver interesse, você pode se inscrever no meu site, que é maducabral.com.br. E a partir do dia 1º, eu abro as inscrições para esse curso online de astrologia védica para a próxima turma. Então, essa é a 3ª turma, já tiveram mais de 200 pessoas que passaram por esse curso. E é um curso onde eu ensino as pessoas, eu ensino os alunos a começarem a estudar o próprio mapa e usar essa informação como um veículo de sadhana, de autoconhecimento e de planejamento pessoal, né? Então, o curso é totalmente online e eu abro as inscrições do dia 1º ao dia 7 e o curso começa dia 8. São todos muito bem-vindos. Vou adorar ver vocês por lá. E se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta agora, eu estou às ordens. Sem dúvidas e perguntas, será que foi confuso demais para formular uma dúvida ou foi clara demais e ninguém tem dúvida nenhuma? Madu? Sim. Acho que eu não prestei atenção, talvez, mas qual é o remédio para Mercúrio? Mercúrio é uma atenção especial. Mercúrio é o nosso planeta da comunicação, né? Então, na hora que a gente fala de Sim. Mercúrio, você ter um cuidado com a sua comunicação, tanto manter a comunicação como verdadeira e útil, né? Eu diria, são os 2 principais pontos. Então, o meu professor de Ayurveda fala que todos os textos falam da questão de falar da vida dos outros, que isso sempre vai trazer problema e sempre vai ser difícil. Então, manter uma comunicação e uma forma de se expressar que seja verdadeira e sempre alinhado com a verdade e cuidado com o que fala. São, além do mantra, né? Além da prática de mantra. Sim, sim. Tá. Obrigada. Eu fiquei curiosa também. Quais são os 2 planetas não físicos? Os 2 planetas não físicos são os nodos, né? Na astrologia tropical, eles chamam de nodo norte e nodo sul. Na astrologia védica, a gente chama de Rahu e Ketu. Eles são as energias que causam os eclipses. Então, eles são, fisicamente, eles são os pontos de intersecção entre o Sol e a Lua, mas a gente estuda eles como graha também. Quando você nasceu, eles estavam em determinado ponto do seu mapa, e eles têm, principalmente nessa vida de ser humano, Rahu e Ketu, eles formam um eixo kármico, que é um dos pontos principais de estudos do mapa natal. Ai, que incrível. Obrigada. É Ketu e o quê? Rahu, R-A-H-U. Será que ela me ouve? Ketu é K-E-T-U. São os 2 planetas, Rahu e Ketu. Ô, Madu, tu comentou que tu faz para sábado, no sábado tu faz alguma coisa relacionada a Saturno, né? Cada dia da semana é relacionado a um planeta? Sim. Vou dizer a esses 7 planetas que têm corpo físico, né? No meu Instagram, que é Madu_Cabral, também tem esse post com os dias dos planetas, mas eu conto já para vocês. Domingo é dia do Sol, Sunday. Segunda, dia da Lua. Terça, dia de Marte. Quarta, dia de Mercúrio. Quinta, dia de Júpiter. Sexta, dia de Vênus. E sábado, dia de Saturno. Se você já conhece Rahu e Ketu, a gente coloca Rahu também no sábado e Ketu na terça-feira. É isso. Mais dúvidas, gente? Alguém pediu para eu pronunciar, mandou nas mensagens aqui para eu pronunciar de novo alguma coisa? Madu, eu tenho uma... Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, pode falar. Tudo bem? Tudo, você. Deixa eu perguntar uma coisa. Para a astrologia védica, os outros planetas são habitados também? Porque eu sou espírita. Uhum. E eu gosto muito de estudar tudo. E aí, para a gente, essa questão do karma, né? Você pode
habitar outros planetas. Eu falo isso espiritualmente, nem sempre você vai ter um corpo físico. Isso existe para... Vocês estudam isso? Sim, estudamos. Não é o foco da astrologia, mas a gente, na verdade, é uma linha de pensamento também. Acho que não seriam todas as pessoas que estudam, que estão dentro desse contexto dos Vedas, que concordariam comigo. Mas a gente estuda, por exemplo, os planetas de forma bem personalista. A gente estuda cada planeta como sendo essa alma que eu falei, que está percorrendo um caminho e que fez determinadas ações. O Sol é uma alma dessa, que fez as ações que levaram ele a ser esse corpo celeste tão influente em tudo. E a gente estuda... esse conhecimento védico, ele fala de outros planos de existência, que podem sim ser esses deuses astronautas, mas também, e que obviamente não, a nossa mente humana, ela se beneficia muito da gente personalizar essas energias, né? Porque é muito difícil a gente compreender ou comparar essa energia com algo que a gente nunca viu ou com que a gente não consegue se conectar com uma imagem. Mas, obviamente, isso não está relacionado a um corpo físico, ou talvez esteja relacionado com corpos físicos que a gente não conhece ou não percebe ainda. Uhum. Mas, sem dúvida nenhuma, essa teoria dos deuses astronautas é contemplada por... As pessoas têm linhas, por exemplo, o Vedanta fala muito de mitologia. Eu não consigo mais falar mitologia. Para mim isso não faz sentido. Em algum lugar tem lá um deus do sol que casou, que teve filho. Eu não consigo... lógico que eu estou usando palavras, né, desse reino que a gente habita, mas eu não consigo... Eu sou essa doida que acredita que em algum lugar tem um deus sol agindo sobre a gente. Obrigada. Obrigada a você. Não, a Lisiane falou se corpo doshas, não entendi o que você quis dizer, Lisiane. Se você quiser tirar o mudo do seu computador e explicar. Oi, tudo bem? Oi, tudo, e você? Então, tudo bem. Quando você foi explicando, né, os 3 estágios ali, o corpo, você falou assim, é quase como, né, uma ferramenta, né, o sadhana, o corpo é o equilíbrio dos doshas. Aí na mente você falou alguma coisa que eu não sei escrever, gunas, alguma coisa assim. Gunas, e no espírito eu fiquei em dúvida se o sadhana é a astrologia. Não, é assim, o Ayurveda, a saúde do corpo, segundo esse ponto de vista, está mantido pelo equilíbrio dos doshas. Os doshas, adoraria passar a manhã inteira aqui falando com vocês sobre o Ayurveda. Na verdade, a gente já fez isso em um outro programa aqui do Samatva e eu vou disponibilizar essa semana esses vídeos onde eu explico o que são os doshas no blog do meu site. maducabral.com.br, não sei se eu já falei. Mas os doshas, eles são substâncias voláteis dentro do nosso corpo, responsáveis por determinadas funções do corpo, que quando se desequilibram, eles vão causando desequilíbrios físicos até se instalar em uma determinada doença. Os gunas, eles são qualidades da natureza, são 3. Rajas, que é a energia de movimento, tamas, que é a energia da inércia, e sattva, que é a energia do equilíbrio, falando de forma extremamente simplista. E esses gunas, eles têm mais influências na mente do que os doshas, porque a mente é mais sutil do que o corpo, e os gunas são mais sutis do que os doshas. Então, o tratamento da mente chama Sattva Vajaya, que é o aumento de sattva na mente. Então, são ações que trazem, em vez de estimularem o movimento ou estimularem a inércia, estimulam o equilíbrio. Ah, que ótimo. A Cacá falou que os gunas também estão na apostila de vocês. Então, vocês vão entender um pouco melhor sobre isso. E a astrologia é o que aponta os remédios, é o que te ajuda a diagnosticar, vamos dizer assim, os remédios para minimizar ou tratar os efeitos do karma. Então, remédio para karma são as práticas recomendadas pela astrologia e a forma da gente reconhecer quais são os karmas a serem tratados é o estudo da astrologia. Perfeito, entendi. Obrigada. Obrigada a você.
Mais alguém, minha gente? Não? Então Posso tá bom. fazer mais uma? Posso fazer só mais uma? Por favor, eu tô aqui. A gente falou sobre os planetas que regem o nosso espaço. Então, se for pensar em um modo maior do universo, esses planetas também são regidos por não sei falar talvez, mas por coisas maiores. Tipo, o Sol é regido por um Sol maior que ele, dentro dessa ordem cósmica? Tá. Não sei te responder isso com tanta clareza, mas o que tem um conceito muito lindo. Vou até pegar aqui onde anotei, que eu estou fazendo atualmente um outro curso de Ayurveda com o Vomadeva Shastri, que é o David Follen, é um americano maravilhoso, e eu estou fazendo um curso online de Ayurveda com ele, e dentro desse curso, logo no começo, ele fala que o universo é o corpo para uma consciência cósmica. Então, o universo é como se fosse, né, essa história de que o micro está dentro do macro e o macro, né, uma coisa pertence à outra. E se todo o universo está dentro de um corpo cósmico, né, está dentro de uma consciência cósmica, ele está o tempo todo interagindo as energias. Se a gente está falando que a gente recebe as influências do Sol, obviamente tem muitas outras influências que a gente recebe todos os dias e que a gente não consegue colocar numa planilha de Excel, como a gente consegue hoje em dia fazer com a astrologia, né? E é essa questão de que somos todos um, realmente. A gente, dentro do planeta Terra, a gente é igualzinho à nossa flora intestinal. A gente tem dentro... A maior parte do DNA do nosso corpo não é nosso. A gente tem um monte de bicho vivendo dentro da gente e é o microcosmo dentro do macrocosmo, onde ele faz parte e também reflete. Então, eu não sei qual seria essa hierarquia de influências. Dentro desse estudo, essa hierarquia de influências seria acima do... Né, se fosse para a gente colocar na planilha, acima dos Navagrahas. Os Navagrahas, eles fazem parte de uma tribo, vamos dizer assim, ou de uma espécie que chama Devas, são os Devas. E eles são antagônicos aos Asuras. Tem alguns textos que falam que eles são irmãos, mas são os Devas e os Asuras. Acima deles, a gente tem o Trimurti, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Então, se tivesse uma hierarquia, seria essa. Então, e daí, dependendo da linhagem aonde você estuda, alguém vai dizer que o primeiro dos primeiros é Vishnu, ou que o primeiro dos primeiros é Shiva, ou que o grande criador é Brahma. Então, aí depende, né? Cada um puxa a sardinha para o seu lado. Mas essas seriam, nessa hierarquia, essas seriam as deidades. Daí a gente teria os Prajapatis, que foram quem criaram os outros seres vivos. E daí a gente teria os Devas, do qual fazem parte os Grahas, dessa turma, que é uma família cósmica. É isso que a gente estuda na hora que a gente estuda a história dos planetas. E é maravilhoso. No meu curso eu falo bastante sobre isso, porque a gente entende muito do resultado que os planetas, né? Qual é o assunto que determinado planeta rege, né? Qual assunto é da alçada do Sol, por exemplo. A gente entende muito sobre isso estudando essas histórias que talvez pessoas mais sãs possam chamar de mitologia, mas é a partir daí que a gente consegue entender muito sobre a astrologia, essa história da criação, faz parte dos estudos. Obrigada. Obrigada a você, Camila. Mais alguém? Eu estou às ordens. Não sei se a galera já precisa desconectar, né? Bom, eu estou totalmente às ordens para responder questões, se vocês tiverem. Vocês podem entrar em contato comigo pelo Instagram, pelo meu site, ou pela Cacá, né, pelo Samatva. E eu agradeço demais a atenção de vocês, ficarem aqui me escutando durante todo esse tempo. O nosso tempo é realmente o que a gente tem de mais precioso. E eu sou muito grata ao tempo que vocês dedicaram a me escutar. Obrigada, gente. Namastê.
Não sei se a Cacá tem algum aviso final. Oi. Obrigada, Não, só Cacá, quero, sempre. quero Né? te agradecer também pelo movimento, pela energia que você coloca, né, Eu que pela agradeço. aula. E eu espero te ver em breve de novo no sacolão, na Sim. pracinha Por favor. e por aí. Sim. E é isso, gente. Eu acho que segunda-feira a gente começa começam as aulas mais do novo programa. Acho que vocês têm todas as informações direitinho. Precisando de qualquer coisa, vocês podem acessar a Madu. Ela é bem acessível pelo Instagram, pela própria rede dela, ou podem perguntar para mim que eu faço uma ponte para vocês, tá? E eu acho que é isso, né? Final de semana, estamos de day off. E da minha parte é isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, E bom descanso. gente. Obrigado, Cacá. Beijo. Obrigado, eu. Até já. Até mais. Tchau, obrigada.